Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Desenrola, hoje para tratar de um tema muito interessante. A gente já viu falar muito de inteligência emocional, tem que desenvolver inteligência emocional, a gente nem desenvolveu ainda, já tem outro conceito aí pra gente trabalhar, agilidade emocional. Todo, a gente tá negando algumas emoçõezinhas que eu tô trazendo aqui, representado por esse carinha aqui que tá com bastante raiva, né? Então, quando a gente tá com raiva, com medo, com insegurança, com vergonha, com culpa, a gente tá meio acostumado hoje em dia a abafar esse sentimento, sufocar, fingir que ele não existe, esconder ele, como se só isso aqui fosse válido. E a gente tá perdendo muita energia em negar essas emoções. Elas não são de todo ruins, elas não são o grande vilão da história, né? A gente precisa delas também. Quando a gente nega essas emoções, não para escutar, para entendê-las com compaixão, até com curiosidade mesmo, a gente ou inibe, ou abafa, ou põe para debaixo do tapete, ou então a gente fica reagindo às situações desagradáveis que acontecem com a gente, meio que no piloto automático, como se só isso aqui fosse legal, essa cara de paisagem constante. Não, tá tudo bem, eu sou igual uma planta, tô sempre rindo. Não, nada me abala, eu tenho pensamento positivo. Não, isso não é real. E aí, a autora desse conceito de agilidade emocional, Susan David, ela prega exatamente essa necessidade que a gente tem de olhar para as emoções negativas. Primeiro, ela já questiona essa coisa de emoção boa ou má. Emoção é emoção. O que ela está questionando é exatamente essa rigidez da gente lidar hoje com algumas situações com comportamentos velhos, exatamente porque a gente está no piloto automático. Por exemplo, um dia no boteco com uma amiga, 2 dias antes ela tinha comentado comigo que estava num relacionamento aí que não estava legal, que ela estava pensando em terminar, não sabia como fazer e tal. Aí, no dia, o cara, terminou, né? Não era nem um relacionamento muito sério. O cara, deu end. Ela me ligou e falou, eu tô com ódio de fulano de tal. Eu falei, mas peraí, ela tô com muita raiva, tô com ódio, quero matar. Nisso você já sentia a emoção dela fervilhando, jogando cortisol no corpo inteiro. Aí eu deixei ela desabafar, eu falei, olha, aí não tem jeito, né? A gente dá uma de coach mesmo, ô saco. Mas eu virei pra ela e falei, você lembra que 2 dias antes você tava, super afim de terminar? Será que você tá sentindo esse ódio mesmo? Será que é essa raiva mesmo? Aí ela deu uma respirada, parou, olhou e falou, acho que eu não tô com tanta raiva assim não. E a gente começou a dar risada, mas por quê? É um estilo de reação a uma emoção negativa que acabou dimensionando além do que era necessário, além de uma realidade para a qual ela nem estava olhando direito. Estava tão acostumada a reagir com essa raiva e o negócio não abalou tanto assim, hello, vamos cair na real? Não é tanto assim, não é tão grande assim não. Então esse é um dos conceitos da agilidade emocional que a Susan traz pra gente, exatamente olhar para as emoções, encarar, dar um beijinho, entender, tudo bem, eu tô te entendendo, tá bom, eu sei o que você quer, olhar, abraçar, acolher, em vez de brigar, não, abraça, acolhe, entende qual que é o propósito, e aí depois você prossegue, escolhendo a reação que você vai ter diante de uma situação nova, em vez de usar reações antigas com bases em pensamentos e automações que já não funcionam mais. Tá claro até aqui? Então olha só, o tempo todo a gente tá submetido a essas emoções. Vou dar um exemplo pessoal que fica bem mais fácil. Quando eu comecei a criar o canal aqui no YouTube, eu já tinha alguns vídeos, mas não era nada muito frequente e tal. Eu comecei a criar o canal, só que antes de gravar os primeiros vídeos, eu pensava 1000 coisas. Esse carinha aqui, que morre de medo de crítica, ele me deixava louca, maluca, de tanta coisa que ele falava pra mim. Falava, Vânia, você não vai ficar bonita no vídeo? Aí eu começava a ouvir. Aí, não, a sua voz não é boa no vídeo. E eu ouvia, né, começando a sentir exatamente essa emoção.
Não, Vânia, você não vai ter conteúdo para postar todo dia. Não, Vânia, você... E começava. Mas ele já vinha me falando isso há muito tempo, desde muito tempo. Mas quando eu decidi que eu ia fazer o canal, apesar de qualquer coisa, aí eu comecei a olhar, falei, entendi, então você tá com medo de crítica. Eu tô te entendendo. Então tá, você tá com medo de crítica, mas como é que você pode melhorar para você fazer o seu melhor, né? O seu melhor trabalho, o seu melhor conteúdo, a sua melhor gravação. E eu comecei a sacar esse cara. E aí eu comecei a questionar, a não aceitar aquele automatismo que podia muito bem me limitar e falar, não, Vânia, é verdade, ele tem razão, você não vai fazer nada no YouTube. Daí eu comecei a brincar, eu requisitei esse outro carinha aqui, que ele é mais bonzinho, né, ele pelo menos é um pouco mais sensato. Aí esse aqui dizia, Vânia, você não vai ficar bem no YouTube. Aí eu acessava esse aqui, aí a gente falava pra ele, olha, tudo bem, eu não vou ser realmente a beldade do YouTube, mas se o meu internauta, meu seguidor, meu espectador quiser ver beldades, nossa, tem um monte de canal que ele pode seguir. O da Ana Hickman, por exemplo, que é ótimo, eu adoro. Ele pode acessar sites de revistas de famosos, vai ter muita gente bonita lá. Aí ele vinha e falava, mas a sua voz não é tão boa para poder gravar vídeos. Aí a gente vinha com outra contrapartida. Olha, tudo bem, não pode não ser a melhor voz, mas se o meu espectador estiver no meu canal, não é para ouvir minha voz, é para ouvir meu conteúdo. Se ele quiser uma voz bonita, ele pode ir pro canal do Cid Moreira, ou então ele pode escutar um canal da cantora preferida dele, ou do cantor preferido. Não é o objetivo do meu canal, que ele vá lá para escutar minha voz. Ele, mas e conteúdo? Todo mundo já falou sobre o que você quer falar na internet, você vai falar sobre a mesma coisa? Aí a gente se contrapunha, né? Olha, tudo bem, tem muitos assuntos que realmente são repetitivos, mas cada um conta a sua versão de um jeito, com o seu olhar, com a sua história de vida, com a sua relevância. E foi assim até que hoje eu tô aqui com você e a gente tá gravando e eles são meus convidados. Por quê? Os dois estão na minha cabeça o tempo inteiro e estão na sua também. Mas o que a gente faz? Vive brigando com esse aqui? Já pensou a energia que a gente gasta? Já pensou o desgaste emocional? Chegar à noite você tá exausto, você não consegue fazer mais nada. Ou então você interrompe projetos que são importantes exatamente por coisa da sua cabeça. O que eles vão falar de mim? Pô, o pessoal não tá nem sabendo que você existe, não tá nem prestando atenção no que você tá fazendo. Bora, segue aí seu projeto, seu objetivo e faz. Vai ter gente que vai te amar, vai te odiar, como tem com todos os artistas. Eu vou deixar o link desse vídeo para você assistir depois. Então o lance é esse, a agilidade emocional é a gente entender que isso aqui é um medo de crítica, todo mundo quer ser aceito, mas é impossível ser aceito por 100% das pessoas, né? Ser admirado por 100% das pessoas. Aí eu entendo, em vez de dramatizar e falar, poxa, então eu vou ouvir e não vou fazer nada. Eu simplesmente gravo, apesar das minhas emoções. E aí eu vou tendo mais foco no meu propósito, que é, para que eu tenho um canal no YouTube? Não é para disseminar conteúdo para as pessoas que não são meus clientes ainda, que podem ter acesso às ferramentas com as quais eu trabalho para melhorar de vida? Então a agilidade emocional é exatamente isso. Olho para essa emoção, entendo, olho com curiosidade, com compaixão, abraço essa emoção, em vez de negar, em vez de fingir que nada está acontecendo. Dou um passo atrás, olho de longe, dissocio, que a gente chama no coaching. Nesse momento, eu tô tendo um olhar só de um peão num tabuleiro de xadrez, ou eu tô tendo um olhar do jogo inteiro? Porque enquanto eu tô presa na emoção, eu tenho um olhar só de uma peça. Quando eu desassocio, eu vejo o tabuleiro todo e eu posso ter uma jogada melhor. Eu entendo, escolho, né, como eu vou reagir, ou no caso, agir, reinterpretando esses pensamentos e tendo novos comportamentos em vez de adotar os mesmos antigos, e eu prossigo. E o que me faz prosseguir? O meu propósito, bem claro e bem definido. Então, se o meu projeto, no exemplo que eu tô te dando, é desenvolver esse canal,
Mesmo com isso aqui, eu tenho um grande porquê, eu tenho uma motivação que me faz rebater essas críticas. E quando a gente começa a rebater as críticas, o mais interessante é que o recurso tá aqui dentro. Quando ele fala assim pra mim, você não vai ter conteúdo, você vai ter que estudar mais, você vai ter que fazer mais um curso, não sei o quê. Eu falo, não, tudo que eu preciso está em mim agora. É só acessar esse recurso e fazer. Quando a gente dá o primeiro passo, o sucesso encontra a gente no caminho. Então, eu espero que você tenha entendido qual é a vibe dessa agilidade emocional. Eu acho que ela é uma forma de se desenvolver a inteligência emocional, só que com um recurso mais imediato. Tem muito a ver com aquela técnica DCD do Augusto Cury, que é duvidar, criticar e determinar. Então, duvida daquele pensamento que fala que você não pode. Critica, reargumenta, mostra que você pode e determina o que você vai fazer, porque o que cura o medo é a ação. E essa agilidade emocional é você dar boas-vindas à emoção, seja qual for, mas prosseguir com foco no seu objetivo. Espero que você consiga aplicar os conceitos de agilidade emocional na sua vida. E pensa sempre numa coisa, todos os vídeos que eu trago para você aqui no canal, é importante você praticar, tá? Então começou a perceber essa galerinha aqui, pulando de galho em galho na sua mente? Escolhe qual delas que vai ser mais favorável para o seu sucesso, para sua realização, para sua alta performance e para sua emoção. Cuida dela, porque ela cuida de você, te protege e diz muito sobre você. A emoção é uma fonte riquíssima de autoconhecimento. Nega isso não, não fica só querendo ficar feliz não, porque a tristeza também é importante. Até pra gente depois agradecer a felicidade. Beijo, te vejo no próximo Desenrola. Tchau!